Olá, sorrisetes, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou dar uma orientação para vocês para fazer uma substituição de alguns produtos açucarados, como por exemplo, bolachas recheadas, né? Na vida da criança, sem que ela perceba totalmente nessa troca aí do doce por outro doce, mas que vai ter um impacto menor na glicemia dessa criança, tá? Fica comigo até o final, já deixa seu curtir e se inscreve aqui no canal Sorriso Light. Vamos lá? Olá, sorrisetes, tudo bom? Gente, recentemente eu recebi uma mensagem no meu direct no Instagram. Aliás, se você não segue, aproveita, já vai lá seguir, @sorrisolightnutri. É de uma mãe que tem uma criança de 8 anos com diabetes, né? E aí ela falou que não sabia mais o que fazer para poder tirar a bolacha recheada, a bolacha de maisena, que a criança gostava de ficar o dia todo beliscando, né? Aquele tipo ali de produto alimentício. Então eu dei uma ideia para ela, que é o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Gente, nem todo produto industrializado a gente vai conseguir cortar totalmente da nossa vida, tá? Só que no caso dessa criança em específico, estamos falando de um produto industrializado com alto índice de açúcar e gordura. Isso para uma criança diabética vai ter um impacto glicêmico muito grande, tá? Então, se você tem uma criança aí na sua casa, diabética ou não diabética, então pode pegar essa dica desse vídeo para você ir fazendo essa substituição. Mas no caso de crianças com diabetes, principalmente, tá? Você tem que arrumar ali estratégias para poder fazer essa substituição na rotina da criança, né? Sem que ela sinta tanto impacto, né? Porque o costume com o doce, ela já vai ter, né? Quando a criança já é maiorzinha. Porque a gente tem que pensar nessa questão da educação nutricional da criança desde a época da introdução alimentar, que é mais ou menos ali pelos 6 meses, né, 7 meses por ali, já começar a colocar na vida dessa criança alimentos saudáveis, né, frutinhas, legumes, fazer de formas diferentes, para a criança ir se familiarizando, né, ter o paladar para esses alimentos. Mas quando a criança, né, já é maior e tudo isso não foi pensado lá atrás, a gente tem que começar a trabalhar com algumas estratégias. Então, no caso dessa mãe, que me falou de uma coisa muito pontual, né, que seria a bolacha recheada e a bolacha de maisena, no caso, eu dei uma sugestão para ela para tentar fazer uma substituição por gelatina zero açúcar, tá? Por quê? Porque é só para a criança fazer um belisco ali em algum momento do dia, que pedir um doce, que a própria criança levantar ali do sofá e abrir a geladeira, né? Então é melhor que a criança consuma um produto, ainda que seja, né, gente, industrializado, mas que não vai ter tanto impacto na glicemia da criança, tá? Então assim, mas não seria mais saudável, Nutri, substituir por uma fruta? Sim, gente, seria. Porém, se a criança ficar comendo fruta o dia todo, tem a frutose, que é o açúcar natural da fruta. Vai ter impacto na glicemia dessa criança. Então, eu estou falando aqui de estratégia, né, de uma estratégia no caso, para contribuir para um belisco, né, para ela beliscar ali de vez em quando uma coisa docinha e ficar satisfeita, né, e depois do jantar, das principais refeições, por exemplo, não trabalhar com aquela questão da recompensa, né? Se você comer tudo, eu te dou um chocolate, né? Porque não é interessante fazer isso, né? A criança precisa ser educada e aprender que tem horários para tudo, né? Que tem momento para tudo, que tem um dia liberado para comer ali uma coisa de doce, né? E não ficar colocando o tempo todo isso como recompensa na vida da criança, porque senão o pensamento da criança só vai trabalhar com isso, né? Com a questão da recompensa. E não na importância, né, dos alimentos que de fato vão te nutrir, né? Então a gente precisa cortar um pouquinho essa questão aí da recompensa. Mas no caso dessa criança em específico, eu dei essa orientação para a mãe, para tentar substituir usando gelatina zero açúcar. Então, ela pode comprar essas forminhas, olha aqui que bonitinho, né? Forminhas de bichinho, de frutinha, olha essa que gracinha de maçãzinha, né? Tem essa aqui do Mickey também. Tudo isso vocês conseguem encontrar em alguns supermercados, lojas de produtos diversos, né? Na internet vende também. E aí você vai fazendo gelatina, colocando nessas forminhas, que vai deixar a criança ali um pouco entretida, né? E aí ela vai sentir o gostinho doce, porque, né, a gelatina, mesmo sendo zero açúcar, ela tem o gostinho doce.
E isso vai ser melhor na questão do impacto glicêmico, tá? Eu não estou dizendo que é interessante ficar consumindo gelatina o dia todo, produtos industrializados o dia todo, não é isso. Mas se você tiver que fazer substituições pontuais para beliscos, porque tem criança que tem essa necessidade, às vezes é uma criança um pouco mais trabalhosa, que você tem que fazer um manejo diferente, né? Então, é uma criança que às vezes tem resistência em respeitar horários, né? Então, enquanto você não vai adequando a alimentação à rotina dessa criança, você pode fazer essa substituição para parar de ter picos glicêmicos com essa criança comendo bolacha recheada, tá? Porque o negócio ali da bolacha recheada, ok, o chocolate ali é gostoso, mas o que chama atenção ali é o doce, né? O paladar doce. Então, essa é a grande questão ali que faz a criança querer comer. Tanto é, né, o doce, que no caso dessa criança em específico, ela também aceitava a bolacha de maisena, ou seja, uma bolacha que não tem chocolate. Então a gente percebe que realmente é pelo sabor adocicado. Então, se for para evitar picos glicêmicos nessa criança com diabetes, é mais interessante usar essa estratégia aqui da gelatina, né? Você pode fazer da forma tradicional, ou pode fazer ela um pouquinho mais grossa, mais consistente, para você desenformar, colocar aqui, né, a gelatina. Depois de pronta, você desenforma ela e ela fica mais durinha, porque para fazer nessas forminhas, você precisa usar um pouco menos de água, né, para ficar mais firme, que aí você consegue fazer e desenformar depois e colocar no pote para criança, né? E deixar ali ela beliscar ao longo do dia, pegar umas 2, 3, né, balinhas dessa de gelatina. Eu chamo de balinha de gelatina, mas não passa de gelatina mesmo, né, gente? Só que quando você faz um pouco mais consistente, fica mais fácil para desenformar. Então essa é a dica que eu deixo hoje, na verdade uma orientação para você fazer, vamos dizer assim, um paliativo, né? Para tirar esse açúcar da criança sem que ela perceba, para parar de ficar tendo picos glicêmicos, que isso daí vai impactar muito no controle glicêmico dessa criança, na hemoglobina glicada, e a longo prazo, nós que temos diabetes sabemos muito bem o que acontece a longo prazo, né? Ficar tendo esses picos glicêmicos, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi mais curto, né? Foi só para dar essa dica aqui para vocês, né? E principalmente na questão das forminhas, né? Para entreter a criança, porque às vezes você faz uma gelatina no copinho normal, às vezes ela olha e não acha interessante, mas se você fizer assim, na forminha, isso pode ser, sim, algo a mais, né? Na rotina aí dessa criança para facilitar, para fazer essa troca aí da bolacha pela gelatina, só para ela continuar aí com essa questão do consumir o doce, mas sem ter açúcar, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Compartilhe com outras mamães e outros papais aí que têm crianças diabéticas. E se você também é um adulto com diabetes, fica essa dica para você também, né? Porque eu sei, eu tenho paciente que é adulto e que come essas bolachas, essas coisas ao longo do dia, então fica a dica aí para você também. Se inscreva aqui no meu canal Sorriso Light no YouTube e me segue lá no Instagram, @sorrisolightnutri, tá? Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa dica, se você já fazia isso com a sua criança, se você tem outra ideia, né? Quem sabe eu posso compartilhar lá na minha rede social também, ok? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.